Ele, que já é a 7ª candidatura, legislatura dele como deputado federal, convido o grande amigo, parceiro de Vianópolis, convido o deputado federal, Roberto Balestra. A minha saudação a todos os senhores, senhoras, jovens e crianças aqui presentes. Meus cumprimentos aos companheiros de palanque e ressalto aqui as presenças do prefeito Luciano de Gó, que muito honra este palanque, que muito honra esta cidade. Como nós estamos em campanha para o próximo prefeito, eu não posso deixar de reconhecer publicamente o trabalho que o Luciano vem fazendo à frente da prefeitura. Parabéns, Igor. Parabéns. Cumprimentar essa figura proeminente que a sua presença, eu tenho certeza, trouxe uma alegria maior à campanha do ICI. Eu falo do ex-senador Zé Cacheta, que hoje abrilhanta também esse comício. Cumprimento ao ex-prefeito Sebastião Cacheta, e aliás, quando eu me candidatei a primeira vez como deputado federal, eu fui recebido aqui em Vianópolis, na casa do Sebastião Cacheta. E eu agradeço até hoje por essa oportunidade que me foi dada. Cumprimento ao candidato a vice, Turmin. Cumprimento ao próximo prefeito. Como é que ele chama? Mas ninguém gritou. Quem é o próximo prefeito, gente? Cumprimento também aos ex-prefeitos, João, doutor Antônio. Cumprimento aos candidatos a vereador, aos vereadores atuais, aos presidentes de partidos. Enfim, cumprimento a todas as autoridades que fazem parte do palanque. E, por último, deixei para cumprimentar minha mãe, que está aqui hoje, fez questão de vir participar do comício do ICI, pela amizade que ela tem com a família, de quando o pai do ICI era deputado, presidente da Caixa Econômica, enfim, é uma história que talvez ela vá contar aqui hoje, da ligação que ela tem com a família. Eu quero iniciar pedindo desculpas, porque estou falando antes do candidato a prefeito, dos candidatos a vereador. É porque essa reta final de campanha, ela é muito apertada para nós, os parlamentares. E eu ainda tenho um comício em Silvânia, e lá ficou para depois de estar aqui. Então é por isso que eu estou falando primeiro, e já quero pedir desculpas ao ICI, ao Luciano, ao Turmin, aos candidatos a vereador e a todos vocês. Mas hoje eu esperei muito por esse momento. Esperei demais, porque durante todo esse mandato nós tivemos alguns percalços, e cada momento que nós vivíamos, e eu sei que o povo sentiu demais tudo o que aconteceu,
mas a gente passou, cada um, a fazer um trabalho no silêncio da noite, levantando os nomes, buscando nomes, para que nós não errássemos de novo. E esse nome surgiu da sociedade, esse nome surgiu da comunidade. E quando o nome surge da comunidade, ele, para quem vive política, é o momento de surgir o líder. Porque líder não é aquele que diz ser, mas líder é aquele que o povo faz. E aqui, quem fez o líder foram vocês que escolheram o ICI como candidato a prefeito. E hoje, sim, nós estamos aqui para assumir compromissos, para reiterar os compromissos que eu sempre tive com a cidade e com o povo. Porque nas minhas 7 eleições, sempre fui bem votado aqui. Aliás, essa última eleição foi a maior votação que um candidato a deputado federal já recebeu aqui em Vianópolis. Então, eu tenho muito para pagar, muito. Lamentei o Luciano entrar só no final, quando já não tinha mais condição de apresentar emendas, de correr atrás de projetos para poder ajudá-lo. Porque vi o quanto o Luciano estava disposto e está disposto a fazer pela cidade. Como mudou o comportamento da administração pública com ele. É esse moço altivo, sempre com semblante alegre, sempre disposto a receber a todo mundo e com um punhado de problema para resolver. Mas graças a esse comportamento dele, os problemas estão sendo resolvidos e vão ficar poucos para o ICI terminar. Vão ficar poucos, mas vão ficar alguns. Porque é impossível resolver tudo aquilo que está pendente da prefeitura. Mas hoje, sim, eu trago para você, além do meu entusiasmo, aquilo que eu aprendi durante os 7 mandatos, que foi correr atrás de recursos para as prefeituras. Se alguém olhar na televisão, no horário lá do programa da TV Câmara, nunca vai me ver fazendo discurso. Agora, se alguém for aos ministérios, vão me encontrar lá correndo atrás de recursos para os municípios que eu represento. E assim será para você. Assim será para você. Há poucos dias convidei o ICI para ir a Brasília conversar com o ministro das cidades, que é do nosso partido, que é do PP, deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Aliás, ele até fez questão de gravar com o ICI para dizer que está do lado do ICI e que vai ajudar o ICI a construir aqui a quantidade de casas que forem necessárias. Não tem limite. Não tem limite. É a quantidade que for necessária. E o que é que o ICI precisa? Precisa ter o terreno, ter o loteamento pronto, aprovado, legalizado e fazer o pleito. E lá não tem recurso apenas para construção de casas para baixa renda, do programa Minha Casa Minha Vida. Lá tem também para aqueles que ganham de 3 salários a 5 salários, com uma prestação de R$60. E tem para aqueles que ganham de 5 a 10 salários ou além disso. Então o ICI vai proporcionar também para aqueles que querem, que já tem seu lote, que querem construir uma casa melhor, uma casa de 80 metros, de 100 metros, o ICI vai conseguir com o ministro lá os recursos para serem repassados a essas pessoas. E o Ministério das Cidades não tem recursos só para a construção de casas. Lá também tem recursos para asfalto, para meio-fio, para galeria de águas pluviais, que aliás, eu tenho falado com ele, é chegado o momento de colocar galeria de água pluvial na cidade toda, porque faz o asfalto, como não tem galeria, a água desce e lava tudo, vai arrancando tudo.
eu quero convidar vocês para fazer o primeiro projeto de galeria para nós aprovarmos junto ao Ministério, porque ele está lá oferecendo. Ele é que ofereceu para você. E acho que ele vale muito mais que eu, porque eu tenho que pedir. Ele está te oferecendo, então não há risco de não sair os recursos. Outra coisa é recurso para calçadas. Tem muitas ruas que já estão asfaltadas e infelizmente os proprietários não fizeram a calçada, então fica aquela coisa feia, né? Fica aquela coisa feia. E eu quero também dizer que, se fizer o projeto, o ministro está disposto a liberar os recursos. Se por acaso houver alguma dificuldade para a liberação, independente de emendas orçamentárias, agora em dezembro nós vamos aprovar o orçamento da União. Então eu já me coloco à disposição para colocar uma emenda para fazer essas calçadas. E acredito que para começar essas calçadas aí, 300 mil reais de emenda já dá para você fazer muita calçada aqui no município, tá certo? Então fica aí o primeiro compromisso para esse final de ano de 300 mil reais com emenda orçamentária.